Ó, derivam 3 notas desse cara aqui, ó, desse dó. Então eu tenho um dó, certo? Acorde, e dentro dele eu tenho essas 3 notas aqui. Então isso daqui é o princípio da harmonia, que nós baixistas precisamos saber. Para quê? Para que a gente consiga tocar com segurança, com liberdade e entender o papel da cifra, como é que funciona a cifra dentro da música. Vocês vão ver que é muito simples. Depois a gente vai fazer isso daqui no baixo, tá? Vou passar na prática no baixo aqui para vocês. Então qual que é o lance? A gente entendeu essa parada de transformar uma escala em acordes, a gente deriva essa escala aqui e faz isso, galera, para todas as notas da escala. Como assim, Douglas? Por exemplo, eu fiz o de Dó maior, certo? Eu peguei aqui, ó, o Dó que estava aqui e fiz, ó, de Dó maior. Se eu começar pelo Ré, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar tônica, terça e quinta a partir do Ré. Ré, Mi, Fá. Opa, o Fá é a terça. Então eu tenho, ó, Ré 1, Mi 2, Fá 3, Ré, Fá. E o Lá é a quinta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então eu tenho Ré, o Fá e o Lá. Se eu juntar esses 3 caras aqui também, ó, vou juntar diferente aqui, ó, com outra cor. A gente tem o acorde de Ré menor, certo? Ó, Ré menor. Beleza? Anotem aí isso que eu vou passar para vocês. Só existem 2 famílias de acordes, acordes maiores e acordes menores, tá? O que passar disso é procedência maligna, a gente brinca assim. Mas só existem 2 acordes, acordes maiores e acordes menores. Por que, que o Ré ficou menor e o Dó ficou maior? Muitas pessoas têm essas dúvidas também aqui. Por que, que um é maior, por que, que o outro é menor e tudo mais? Pessoal que chegou agora, Deus continue muito abençoando vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui a mais um Destravar do Baixista com DM. Então, por que, que um acorde foi maior e o outro acorde foi menor? Pela essa seguinte questão que eu passei para vocês. Essas 2 famílias de acordes. Existe a família de acorde maior e existe a família de acorde menor. O que, que diferencia uma da outra? Apenas uma notinha, a terça. Qual que é a terça? Se eu tenho um Dó e eu sei que a terça do meu Dó é o Mi, eu preciso fazer o quê? Eu preciso contar essa distância do Dó, ó, até o Mi. Ó, do Dó até o Mi. Então o que, que eu conto? Ó, eu conto a distância de tons do Dó até o Mi. Então do Dó para o Ré, eu tenho um tom, certo? Se a gente pegar o nosso baixo, do Dó para o Ré, a gente anda um tom para frente. Por quê? Porque entre o Dó e o Ré eu tenho um Dó sustenido. Então eu quero um tom para frente, que eu não posso fugir da escala aqui, ó, tá bom? Do Ré para o Mi, eu tenho mais um tom. Então eu sei que do Dó até o Ré eu tenho um tom, do Ré até o Mi eu tenho mais um tom. Então aqui, ó, eu tenho 2 tons de distância. Então do meu Dó até o meu Mi eu tenho 2 tons de distância. Agora, do Ré para o Fá, eu tenho, ó, do Ré para o Mi um tom, do Mi para o Fá eu tenho um semitom, ou seja, meio tom, tá? Meio tom. O que, que acontece aqui, ó? Do Ré para o Mi eu tenho um tom, do Mi para o Fá eu tenho meio tom. Então a gente tem aqui um tom e meio, ó, do Ré até o Fá. A gente tem um tom e meio de distância. Se eu tenho 2 tons de distância da terça em relação à tônica, o acorde ele sempre vai ser maior. Sempre. Sempre vai ser maior. Se a terça está a 2 tons de distância, o acorde ele sempre vai ser maior. Se a terça está a 1 tom e meio de distância, o acorde vai ser sempre menor, tá? Ó. Sempre menor. Então, para você entender se quando um acorde deve ser maior, quando um acorde deve ser menor, é só a gente entender a distância da terça do acorde. Se a terça tiver 1 tom e meio de distância, acorde menor. Se a terça tiver 2 tons de distância, acorde maior. Tudo isso já vai dar conhecimento para a gente entender como que funciona um acorde, como um acorde é formado, e depois a gente vai ver como que a gente pega esse acorde e distribui esse acorde no baixo, para que a gente consiga tocar de uma maneira bem clara, bem direta na hora que a gente for aplicar as ideias nas músicas, certo? Alguma dúvida até aqui? Me falem se vocês têm dúvida até aqui.
Ricardo falou, sua câmera não está focando no quadro. Cara, vê se não é a configuração do seu celular. Às vezes aumenta a qualidade dela assim, ó, pra ver, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Perfeito, né? Então vocês entenderam essa parada aqui. Esse é o primeiro pilar para que a gente consiga sair da tônica. Claro que a gente pode aprofundar muito mais, mas senão a gente vai ter que fazer uma live de 6 horas. E não é o caso aqui, tá? Eu quero ser prático, direto. Só com isso daqui vocês já conseguem caminhar. Vamos para o segundo pilar. Eu vou virar aqui, ó, a folha. Segundo pilar é a gente conseguir ouvir a sensação dos acordes. Por que, Douglas, eu preciso entender e ouvir as sensações dos acordes? O que é isso? É bem simples, pessoal. É a gente conseguir identificar quando um acorde é maior e quando um acorde é menor dentro da música. Por quê? Porque dessa forma a gente sabe exatamente qual que é o próximo acorde que vem depois daquele que a gente está. Eu sei que vários de vocês, ou alguém que vocês conhecem, tem essa dúvida. Por exemplo, pô, Douglas, eu achei o tom da música. Qual que é o próximo acorde que eu vou? Se eu tenho o tom da música, se o tom da minha música é dó e eu tô em dó, qual que é o próximo acorde que eu vou depois do dó para que eu consiga tocar essa música, sabe? Cara, muitas pessoas têm essa dúvida. Então, se a gente conseguir identificar as sensações dos acordes, essa dúvida ela vai meio que ser nula, porque a gente consegue entender e ouvir quando um acorde é maior e quando um acorde é menor. Vocês estão vendo que uma coisa está ligando a outra? A gente entendeu o acorde, agora a gente está entendendo as sensações desses acordes para que a gente chegue no mapeamento. Vocês estão entendendo que é uma cascata? É esse o lance, é essa a importância de vocês terem uma organização dos estudos, de vocês saberem aquilo que vocês precisam estudar. Porque vocês têm uma organização que te levam no resultado que vocês querem, saca?